Conheça o livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Fé, caridade e oração deve nortear sempre nossos caminhos para o aperfeiçoamento de nossa alma, para o aperfeiçoamento de nosso espírito. Para a casa espírita ter uma reunião mediúnica bem orientada, ela precisa ter a sua estrutura física e espiritual bem definida. Mas para isso, precisa ter uma boa organização das atividades sociais e dos estudos, com disciplina, bem como com uma regular e organizada assistência social. A casa espírita, bem orientada segundo os padrões estabelecidos por Kardec, ela tem o seu corpo de trabalho, de estudo e de assistência. Logicamente que no site da AME a gente vai encontrar um conjunto de atividades, de ações que engrandeçam as atividades espíritas. Precisamos, assim, começar a estabelecer as nossas metas de trabalho, as nossas metas de organização das nossas atividades, para termos uma casa bem orientada, bem organizada, com estrutura física bem definida para os ambientes necessários a cada atividade. E também precisamos organizar bem as nossas atividades sociais. E tudo isso exige disciplina, compromisso, coordenação, respeito, lembrando que todos colaborando com o bem, todos se beneficiam com o melhor. Essa frase tem que ser guardada para sempre em nossos caminhos, em nossas mentes. E nós precisamos então entender que o futuro começa hoje. À medida que nós vamos começando a nos organizar, nos estruturar, nós vamos conquistando para os nossos próximos amanhãs. O local da reunião mediúnica faz parte da estrutura física. Então a casa espírita deve ter uma sala para a reunião mediúnica. Uma sala bem organizada, bem limpa, onde tenha mesa e cadeiras necessárias para que as pessoas sentem confortavelmente, não tanto confortável, mas bem confortável, para que o médium possa exercer sua atividade mediúnica, bem como os outros orientadores. Aí, nós vamos ver então o desenrolar dessas orientações. Deve ser um local exclusivo para a reunião mediúnica. Então, o local da reunião mediúnica faz parte da estrutura física, deve ser um local exclusivo para a reunião mediúnica. Admitido, em alguns casos, que a casa não tenha outros espaços, a evangelização infantil e o passe. Mas só se não tiver espaço para outras atividades. Os integrantes da reunião mediúnica devem ter vínculos com atividades da casa espírita por pelo menos X meses, e o número de integrantes são de 7 a 14. Esse X, cada casa define o seu número de tempo, e muitas das vezes a pessoa chega numa condição que ele precisa estar na reunião mediúnica imediatamente. Esse trabalho de conscientização, de esclarecimento, de tratamento, faz com que todos nós comecemos então a trabalhar intimamente pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, para começarmos então a ter condições de melhor servirmos, de melhor orientarmos e de melhor conduzirmos as nossas atividades, as nossas ações com amor, com respeito e com responsabilidade. Tipos de reunião mediúnica: reunião de desenvolvimento mediúnico, reunião mediúnica, reunião de tratamento espiritual presencial à distância, reunião de desobsessão também presencial à distância. Tipos de reunião mediúnica: reunião de desenvolvimento mediúnico, daquela que todos querem estar porque ela não é muito comprometedora, as pessoas estão em treinamento, estão se familiarizando com a mediunidade, familiarizando com o trabalho mediúnico, e aí as pessoas, como não tem muita exigência preparativa, as pessoas, olha que maravilha, estou na reunião de desenvolvimento mediúnico. A reunião mediúnica é a mesma reunião de desenvolvimento mediúnico, mas já começa a ter mais regras, já começa a ter mais responsabilidades e, por conseguinte, a espiritualidade também começa a designar espíritos mais condizentes à necessidade daquelas pessoas. Aí depois nós temos a reunião de tratamento espiritual. A reunião de tratamento espiritual, ela visa tratar espiritualmente. Não chega a ser uma de desobsessão, mas ela já começa a ter mais um pouco de exigência, e o tratado, a pessoa que está em tratamento, ela pode estar presente ou à distância.
Esse presente, dependendo da situação, a pessoa vai estar dentro da sala mediúnica. Em outra situação, ele vai estar em sala contígua, mas ele está presente. E a distância, a pessoa está em casa, está em outra cidade e vai se fazer o tratamento também do mesmo jeito. Reunião de desobsessão, aí, normalmente uma por mês, já é uma reunião mais exclusiva, com várias regras bem incisivas, com certas abstinências de sexo, fumo, álcool, drogas, alimentação mais leve possível, abstinência de carne, de frituras, de chocolate, de café, de doce. Ou seja, tem que ter uma alimentação padrão para ter saúde mesmo. Por pelo menos 5 dias que anteceda essa reunião. Por pelo menos 5. Tem gente que coloca de 7 dias, mas vamos deixar 5, que tem pouca gente que já é disposta a participar dela, né? Mas ela é de extrema importância, porque vai trabalhar com obsessores mais pesados. A pessoa que está em tratamento, ela pode estar presencial, em sala contígua ou dentro da mesma sala, de acordo com um conjunto de fatores, principalmente o conhecimento espiritual daquela pessoa, a necessidade de despertar para novos valores e sua preparação. Porque se a pessoa for um grande discutidor, é bom que ele esteja na sala contígua. Se ele for uma pessoa muito introspecta, também que ele fique na sala contígua. Mas uma pessoa que está precisando de tomar um choque de realidade, aí coloca o coitadinho lá na sala de reunião, de tratamento, que ele vai sentir na pele com quem ele está lidando, para que ele aprenda a se corrigir, a se melhorar. Ou cai de vez, né? Como se a pessoa não quer aprender, o que pode fazer? Deixar entregue à dor. Tipos de obsessão. Obsessão simples. É aquela que a maioria das pessoas tem, que a gente percebe sutilmente que tem uma obsessão. A obsessão já é agora, a pessoa já está meio fora do ar, está falando de uma forma muito exaltada, está tomando atitudes muito inconsequentes. Aí depois nós temos a subjugação, que a pessoa já não tem mais tanto controle sobre seus atos, já exige uma necessidade maior de interferência externa. Até aqui, a homeopatia e os florais vão ajudar muito, principalmente a homeopatia. Lembrando que o órgão da mediunidade chama-se vesícula biliar. O VP41, o vesícula biliar 41, é o ponto que regula nossas percepções psíquicas. Depois nós temos a possessão, aí a pessoa não tem mais controle sobre si mesma, ele vai ter que ser internado, porque ele já está possesso, o espírito tomou conta do corpo dele, da vontade dele, das ações dele, e ele pode fazer qualquer coisa, certo? Por isso, existem os hospitais psiquiátricos. Na subjugação, ele tem momentos, vamos colocar só um diferencial, ele tem momentos que ele sai do normal, muito do normal, fica uma pessoa perigosa naquele momento, mas ainda está tem um certo controle, alguém tem um certo domínio. Até aqui, até a subjugação, a pessoa ainda vai conseguir se retrabalhar. A possessão é muito complicado. Não dá para a gente falar que vai conseguir curar, que vai conseguir melhorar, que a pessoa vai ter uma mediunidade segura. Não dá para falar. Até a subjugação, ele se corrigindo, a família se incorporando ao trabalho junto com ele, pai, mãe, irmãos, estamos juntos, vamos trabalhar, vamos nos ajudar, que a obsessão está manifestando em um, mas ele é de todos da família. Não é só de um familiar, não. À medida que todos estão juntos, se fortalecem e trabalham. Aí nós temos a obsessão sutil, é aquela mais perigosa de todas, que a pessoa fala assim, aí você chama, vamos lá na reunião pública, vamos assistir uma reunião pública hoje? Até gostaria, mas tem um jogo logo. Aí as mulheres, não, eu gostaria, mas tem a novela, tem um capítulo hoje maravilhoso, você não quer assistir comigo, não? Ainda reveste, certo? Ainda tenta te dar um chavão para te tirar da reunião onde você está. Então, a sutil, ninguém vai falar que essa pessoa está obsediada, mas está. E essa obsessão sutil é muito mais perigosa, porque ela tira a pessoa dos trabalhos. Ele vai para a área de conforto. Até bonito, eu gosto até de ler livro espírita, mas ir lá na reunião, eu não posso perder minha novela, eu não posso perder meu futebol, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Sempre tem uma desculpa. E essa é muito perigosa, porque a pessoa não entende que ela está presa numa teia que vai comprometer lá na frente. 20, 30 anos depois daquele primeiro convite, que você vai sentir o peso. E aí talvez você já está entrando numa possessão ou numa subjugação, não vai ter como se reverter. A autoobsessão são os conflitos conscienciológicos. As pessoas estão tão atormentadas que eles se
autoagride. É uma coisa mais delicada, mais complicada e tem que ser tratado como se fosse uma obsessão, pois você tem que educar aquele espírito a seguir um caminho. Aí você vai falar assim, e os tratamentos psicológicos? E os tratamentos psiquiátricos? Eu estou falando apenas de mediunidade. Os tratamentos existem, assim como existe tratamento com homeopatia, existe tratamento com psiquiatria, tratamento com psicologia, tratamento das mais variadas formas. Mas nós estamos nos atendo aqui em pessoas que dão conta de trabalhar com a ajuda apenas dos espíritos. Saiu desse controle, saiu dessa possibilidade, ele tem que procurar outras ajudas. E essas obsessões podem ser, né, de desencarnado para encarnado, é a mais comum. Um espírito obsediando alguém que está encarnado. De encarnado para desencarnado, menos comum que a primeira, mas existe. A pessoa morre e quem fica evocando a pessoa o tempo todo. O outro que morreu quer ir embora, quer se ver livre, já cumpriu a etapa dele aqui, ele quer seguir o caminho dele e a pessoa, me ajuda, vem cá, eu não posso ficar sem você e tanta coisa mais. Vamos ter cuidado com esse processo. De desencarnado para desencarnado, existe com os mais variados níveis. Então são aqueles espíritos que dominam falanges, grupos, verdadeiros centúrias de espíritos, milhares de espíritos, controlam, manipulam e impõem regras rígidas. E no caso, muitos deles chegam às reuniões mediúnicas dizendo que estão obsediando A ou B a mando de fulano ou beltrano. E que esse fulano ou beltrano é muito bravo. Ele vai sendo orientado, os mentores vão levando eles para as instâncias de refazimento, e até que um dia vem o chefe. Isso leva tempo, precisa de perseverança, precisa de dedicação. De encarnado para encarnado, existem com os mais variados níveis também. E são aquelas pessoas que, fulano, como que você está? Vamos tomar uma cervejinha hoje, vamos ao cinema hoje, mas hoje eu tenho tarefa. Que isso, rapaz, vamos fazer tarefa, vamos tomar uma cerveja e assim por diante. Assim também como tem outros níveis, né? De homem para mulher, de mulher para homem, de mãe para filho, de filho para mãe. Tudo tem conotação de obsessão de encarnado para encarnado. E depois que desencarna, as coisas ficam muito mais perigosas. E a autoobsessão é o conflito conscienciológico consigo mesmo. Ela é mais chata de tratar, exige mais dedicação da pessoa, da família e dos integrantes que tem que ajudar aquela pessoa, até que ele consiga estabelecer um padrão de equilíbrio. Certa vez, eu conheci essa história, vou passá-la do jeito que foi me contada. Um jovem, morando numa grande cidade brasileira, resolveu que tinha que fazer regressão de memória. E era um jovem dos 16 anos, e ele queria fazer regressão de memória, trabalhando na casa espírita, estudando para fazer palestra. O cara era bem dedicado, o jovem era bem dedicado. E num dado momento, ele encontra uma pessoa, for fazer uma regressão em você, e a pessoa aceita fazer regressão. E ao fazer regressão, a pessoa perde o controle, então ele acessa, ele vê que ele era um oficial nazista e que tinha matado centenas e centenas de pessoas. E ele ficou então assim, tá vendo, minhas mãos estão cheias de sangue, as minhas mãos correm sangue, minha mão pinga sangue. E ele não tinha nenhum espírito ali. Ele apenas tinha o conflito conscienciológico de que ele tinha matado. Logicamente, que algum espírito com poder magnético potente chegou, jogou com a carga. Você está com a mão sangrando, olha para sua mão como que sai sangue. Deixou a hipnose e foi embora. E a partir dali, ele ficou com essa auto-obsessão. É dificílimo de reverter, dificílimo de tratar, por isso, regressão de memória não é muito aconselhável ser feita. Normalmente elas acontecem espontaneamente quando as pessoas estão preparadas para ter. Bom, entendendo que a obsessão tem como característica uma alteração mental, ou uma alteração no mental da pessoa, então nós vamos fazer uma pequena observaçãozinha com relação ao que Hahnemann pensa sobre isso. Logicamente que o grande Hahnemann sabia que depois, durante a codificação, ele percebeu, ele viu que muitas doenças eram devido à influência espiritual, coisa que provavelmente em vida ele não tinha percebido. Mas, então nós vamos procurar entender do ponto de vista hahnemanniano para que a gente possa conciliar as coisas de forma a entender como a gente pode ajudar melhor. Entendemos hahnemannianamente que todas as chamadas doenças estejam em que nível que estiverem,
são devido a um conjunto de fatores espirituais e psiconeuroendocrinoimunológicos, ou psicossomáticos, ou fisiomentoemocionais, conforme o parágrafo 212 de Organon da Arte Curar de Samuel Hahnemann. Se a gente entende as alterações mentais como a principal característica de uma obsessão, também será nessas alterações mentais as principais características para se indicar o remédio homeopaticamente, porque os remédios homeopáticos devem ser indicados de acordo com o sintoma mental e emocional. Mas nós colocamos aqui os fatores um conjunto de fatores espirituais, que vai depender do karma da pessoa, vai depender da ligação dela e o comprometimento dela com os espíritos que a assediam. Portanto, tem uma mensagem de Hahnemann no livro O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, onde ele fala de uma jovem com pneumonia e que ela só seria curada se ela fosse tratada para esclarecer o obsessor dela. E no momento que foi feito esse esclarecimento do obsessor, a menina desapareceu com a pneumonia como por encanto. Ou seja, na minha opinião, todas as doenças estão ligadas a grupos de espíritos. E esse grupo de espíritos só se liga àquele doente porque ele tem uma condição espiritual que faz ele sintonizar com aqueles espíritos, um desequilíbrio psiconeuroendocrino-imunológico que vai redundar em sintomas psíquicos e sintomas físicos ou fisiomentoemocionais. Tudo quer dizer a mesma coisa, apenas palavras diferentes para nós entendermos algo que nos incomoda muito, que é a doença. Portanto, vamos procurar estudar mais e entender mais para que nós possamos então auxiliar melhor as pessoas. E Hahnemann diz assim no parágrafo 212: o Criador das potências curativas levou em consideração de maneira notável o elemento principal de todas as doenças, o estado mental e emocional alterado, isto é, o que levou a modificar seu comportamento e suas disposições física e moral. A obsessão não tem essa mudança de comportamento físico e moral? Pois então nós temos que saber achar um remédio tão compatível quanto. Logicamente que não vamos querer ser um santo milagreiro que vai resolver todos os problemas do mundo. Nós vamos resolver aqueles que estiver dentro da nossa capacidade de resolver. Pois toda substância de caráter e força curativa que existe no mundo altera de modo evidente e significativo o estado moral, comportamental, mental e emocional do indivíduo com saúde estável que a experimente ou a use. Sendo importante observar que, na verdade, existe uma maneira diferente de agir para cada remédio, bem como diferentes formas de reagir ao remédio em cada pessoa. Para cá e para lá. Sempre vai estar as correlações bem estabelecidas para que nós possamos entender como vamos ajudar melhor, como vamos poder fazer algo bom, útil, para a recuperação da saúde da pessoa. O tempo de reunião mediúnica é de 1 hora de estudo e no máximo 1 hora de prática. O normal é 40 e 30, ou 30 e 40, ou 30 e 30, de acordo com cada casa, vai estar sempre girando em torno disso, exceto a reunião de desobsessão, porque normalmente é uma reunião mais longa, já se prepara para isso. Vamos ver abaixo a distribuição do tempo. Assuntos da reunião: pautados no estudo realizado em obras de Emmanuel, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e outras obras de moral evangélica consagradas no meio espírita. Então, quem cria uma obra nova, ela está lijada. Eu não posso indicar sem ter lido ela. Eu não vou indicá-la só porque eu li, porque eu tenho que trocar ideias com meus companheiros de trabalho espiritual, nessa área espírita. Olha, eu li esse livro, achei muito interessante, você o conhece, você quer lê-lo? E aí, a partir dali, nós vamos começar a entender como vamos nos ajudar mutuamente para que obtenhamos a melhora necessária. Allan Kardec, aqui é apenas uma pequena pausa para a gente sair daquela tensão, daquele entendimento lá, né?
Allan Kardec e Hipólito Leon Denis Arrivaio, codificador da doutrina espírita, a filosofia de vida que nos dá a dimensão da responsabilidade no presente e ensina a conquistar o futuro, mas lembra-nos de que o passado existe, ou de que existe um passado. Tudo devidamente interligado. E o seu futuro começa hoje. Comecemos, pois, a trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, para nos fazermos seres que procuram refletir mais sobre as propostas que a vida nos traz, refletir mais sobre aquilo que nós temos de bom, refletir mais sobre como nós lidamos com as nossas situações adversas e um dia, então, poderemos desfrutar das benesses de sermos um bom trabalhador cristão. Lembrando sempre que a doutrina espírita nos dá a dimensão da nossa responsabilidade no presente, porque essa de responsabilidade no presente é que vai nos ajudar a conquistar o futuro e que existe um passado que muitas das vezes berra na nossa mente, cobrando-nos os ajustes necessários ao processo evolutivo. E o futuro que sussurra: se você for por esse caminho, seu futuro vai ser melhor. Mas aí nós temos que afinar o daio da intuição, o daio da inspiração e procurarmos com serenidade, com introspecção, acharmos os pontos frágeis que nós carregamos conosco e os pontos mais fortes que carregamos conosco para tomarmos as atitudes mais compatíveis com a realidade espiritual que nos espera. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Jesus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, item 20. Precisamos, pois, encontrar força para entendermos certos princípios estabelecidos por Jesus, porque muitas das vezes, lendo a Bíblia por completo, principalmente o Novo Testamento, vai ter frases, palavras e situações que vão exigir de nós uma postura diferente, uma postura que nos leve a tomarmos as ações mais conscientes das nossas responsabilidades, mais conscientes da nossa capacidade de realizar o bem, porque somente assim estaremos fazendo com que possamos ter um mundo melhor para nós ao longo da nossa existência, ao longo das nossas vidas. O Livro dos Médiuns, na sua segunda parte das Manifestações Espíritas, ele vai trazer várias orientações para que a gente possa ter uma conduta mediúnica segura, que a gente possa ter uma conduta mediúnica com mais responsabilidade. Então, o capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas. Aqui, gente, nós temos que procurar entender que nas nossas reuniões e sociedades espíritas tem que haver uma boa união de sentimentos, uma boa qualidade de interação entre as pessoas que ali presentes, para que todos possam desfrutar dos benefícios de uma reunião mediúnica. A doutrina espírita é o cântaro de água pura que refrigera a alma dos que estão perdidos no deserto da dúvida e da falta de evangelização dos seus próprios sentimentos. A doutrina espírita é o bálsamo que ampara e socorre o viajor no deserto das dúvidas e angústias de cada dia, mas com o cântaro das boas ações vazio, porquanto ele está sedento da água que sacia a sede da alma, as ações no bem. Yakov. Caminhar pela vida nos dá a noção exata da responsabilidade que nós temos de procurarmos o nosso processo evolutivo de uma forma mais amena possível, que a gente venha a sofrer menos. Porque muitas das vezes nós tomamos uma série de ações, uma série de atitudes que venham denigrir a nossa própria caminhada. Outras vezes nós tomamos uma série de ações e atitudes que vêm nos fortalecer nesta caminhada. Todos vamos passar por situações como que existe de nós diferente maneira de agir, diferente maneira de percebermos a situação para podermos progredir e encontrarmos a paz em nossos caminhos e a luz da esperança nos impulsionando para a grandeza do Pai. Yakov.
A doutrina espírita vem para nós, para nos dar um norte, para nos dar as bases do crescimento espiritual, da busca por um mundo melhor, da busca por um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade. A doutrina espírita, ela traz para nós o saber superior, aquele saber que nos impulsiona, que nos dá todo o entendimento possível dentro do nosso alcance, porque cada um tem um alcance diferente, mas isso já vai fazer com que nós tenhamos um ponto de vista diferente para os empreendimentos de cada dia. E com isso, nós vamos procurando, então, no nosso dia a dia, durante a nossa vida, fazer por onde estarmos melhores, por onde estarmos em condições de nos aperfeiçoar e procurarmos sempre estar a caminho do Pai. Porque essa é a nossa missão aqui na Terra. E para isso, nós precisamos aprender a fazer a caridade. A importância de estarmos construindo a caridade, construindo as bases do trabalho no bem, construindo a força do amor em nossas almas. A importância, meus irmãos, de estarmos procurando fazer o melhor possível por nós mesmos, porque só seremos felizes, só seremos seres realmente construtores de um amanhã de luz e de fraternidade se nós soubermos verdadeiramente fazer o bem.